O livro Ecce Homo, num arquipélago de evangelização, da autoria do padre da Diocese de Lisboa, Luís Leal, vai ser apresentado no dia 7 de dezembro, pelas 18h30, no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada. A obra, que é apresentada por Mota Amaral, antigo presidente da Assembleia da República, surge como resultado da dissertação do segundo grau canónico do curso de doutoramento em Teologia, sob a orientação do professor Alfredo Teixeira, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Dividido em 4 partes: o que é piedade popular e como é que ela se manifesta, como é vivida hoje essa piedade a partir de 2 cultos em Ponta Delgada, Santo Cristo, e no Pico, o Senhor Bom Jesus Milagroso, as festas propriamente ditas e, finalmente, como é que estas 2 realidades podem estimular uma pastoral conjunta extensível a todas as ilhas. É o que nos propõe este livro, que tem uma componente histórica, mas também teológica, e reflete, acima de tudo, sobre a maneira de ser e de se exprimir a fé dos açorianos. Obrigada, Padre Luís Leal, por ter aceitado o convite desta Obrigado. rubrica do Igreja Açores, Palavras que Abrem Caminho. Começamos pelo livro e sobre a mesma paixão que temos em comum, os Açores. Exatamente. Como é que surge este trabalho e o que é que ele visa em concreto? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Este trabalho surge no meu vindo a conhecer cada vez mais os Açores como arquipélago e aproximando cada vez mais também desta realidade e como foi criando algumas interrogações. E concretamente uma interrogação que é este dinamismo de identidade da cultura religiosa nos Açores, muito marcado pela dimensão, por um lado, de Cristo, por outro lado, do Espírito Santo. Quer dizer, não quer dizer que no continente de onde eu sou, onde eu vivo, onde trabalho, não haja também essa realidade, que os cristãos não sejam também marcados pelo Espírito Santo e por Cristo. Mas, como identidade, quando se fala de festas, quando se fala de alguma dimensão religiosa de caráter mais popular, normalmente Nossa Senhora prevalece, Maria prevalece. E quase que sobrepõe ao resto. Tivemos Fátima, por exemplo, mas para além de Fátima, tantas outras devoções que no continente existem e que de facto têm uma carga muito forte até na identidade de cada região e de cada cultura. Nos Açores, sendo um povo marcadamente mariano, e disso vemos, como faço também essa análise, de facto a maior parte, ou seja, em percentagem, são dedicadas a Nossa Senhora, das paróquias, nas suas várias invocações, é certo, mas a figura é a mesma. Mas a próprio dia 15 de agosto é o dia com mais festas paroquiais, ou seja, da dimensão de paróquia. E uma delas até com dimensão de ilha, como a Ilha de Santa Maria, que é a festa principal da ilha, sim. Exatamente. Mesmo em São Jorge, a grande festa a nível de, digamos, de pessoas, se calhar que congrega, é capaz de congregar mais pessoas, é também nos Rosais, né? Também no dia 15 de agosto. Mas, por exemplo, aí é até um bom exemplo, quando se pensa em algo mais identitário da cultura ou da vivência religiosa, se calhar vamos ligar mais ao Santo Cristo da Caldeira, à festa de Santo Cristo da Caldeira, que se calhar pode não ter a nível numérico tanta expressão, a nível de número de pessoas presentes, mas é mais identitário, ou seja, reconhece como a festa, quase por excelência. Isso, claro, se formos à realidade do Santo Cristo, com muito mais razão, e mesmo o Bom Jesus, como outras devoções, como por exemplo no Faial, o Santo Cristo da Praia,
mesmo noutras ilhas, na Graciosa, o Santo Cristo também. Ou seja, esta figura, e em todos eles o do Ecce Homo, exceto no Santo Cristo da Praia, é o crucificado. Mas o Ecce Homo, ou a apresentação de Cristo na paixão, como seja a apresentação de Pilatos, seja como crucificado, torna-se um marco mesmo forte. Tanto que, quando o açoriano sai do arquipélago, é isso que leva. Isso e o Espírito Santo. O Espírito Santo, e depois vemos aqui também esta realidade. Há pouco eu dizia que o maior número, o dia com mais festas paroquiais é de facto o 15 de agosto, mas, ou anda à volta do 15 de agosto, anda por aí, mas as festas do Santo Cristo são para além, qualquer uma destas invocações que eu disse do Santo Cristo, são para além da dimensão de paróquia, ou seja, é de uma dimensão maior do que a própria paróquia. Embora a dimensão mariana também esteja muito presente. Eu, por exemplo, esta semana vamos começar o novenário das festas da Imaculada Conceição, portanto, da grande festa Sim. da Imaculada Conceição, na terceira. Nós só temos na Diocese 2 santuários marianos são os 3 dois na terceira. São os 2 na terceira, curiosamente. Mas depois temos também uma devoção mariana associada também aos romeiros, não é? Que invocam sempre Sim. Nossa Senhora, pedem a sua proteção e também, quando fazem o seu giro, procuram sempre os templos marianos para rezar. O que eu lhe pergunto é se chega à conclusão de que esta influência e esta dimensão cristológica prende-se mais por uma influência do povoamento, nomeadamente ter sido feito por franciscanos, ou se efetivamente é a maneira de ser, a identidade, digamos assim, do povo açoriano, que se vira mais para um Cristo mais penitente, para um Cristo mais sofredor, associado a uma piedade mais penitencial do que propriamente uma piedade mais mariana. E os romeiros são também, curiosamente, marca disso mesmo, disso que estamos a dizer. É de facto uma devoção mariana, visitar as casas de Nossa Senhora, rezando o terço pelos caminhos da Ilha de São Miguel, também na Terceira e na Graciosa, de modo especial, mas mesmo aí, se perguntarmos aos romeiros, e há uma publicação que tem pequeninas frases, que foram pedidas pequeninas frases a cada rancho de romeiros, a 2 elementos de cada rancho de romeiros que saíram nesse ano. E só em 2 ou 3 é que se encontrou a expressão mariana. Em todos eles, quanto muito, num caso ou no outro, Nossa Senhora para chegar a Jesus Cristo, e que é essa a realidade dela, mas muito marcada ou de Deus Pai ou de Jesus Cristo. Ou seja, mesmo esta devoção dos romeiros, a devoção mariana, tem também esta carga, eles sentem muito esta carga de quase crística ou cristológica, no sentido em que eles como que se identificam, ou seja, o romeiro é o Cristo que visita a casa de quem acolhe acolhe também a Cristo, não é? E também o próprio traje, muitas vezes, obviamente, os trajes dos romeiros não nascem com esse sentido, são trajes que começaram a ser usados por questões muito práticas, de agasalho, de proteção e de ajuda na caminhada, mas que começaram a espiritualizar e em muitos momentos a serem espiritualizados, por assim dizer, como se fosse o Ecce Homo, do manto, da coroa, do cetro, da própria cruz na cevadeira. Ou seja, tem também uma carga muito marcada, ou seja, quase que me atrevo a dizer que o açoriano, sendo muito mariano, tem
tem na sua raiz, ou seja, no seu fundo, esta grande marca de Cristo, e isso moldou ainda mais até na forma como vê Nossa Senhora. E, nesse sentido, de facto, a presença dos franciscanos, e também da Ordem de Cristo, mas foram os franciscanos que tiveram esta primeira missão de acompanhar a Ordem de Cristo na parte espiritual do povoamento, e a sua presença em todas as ilhas ajudou a que ficasse marcado, enraizado mesmo, esta marca e destas expressões franciscanas da paixão. E, de facto, está nos genes, está quase nos genes do açoriano esta marca, e por isso todas estas devoções. O Bom Jesus é curioso também por isso, o Bom Jesus do Pico, porque sendo uma devoção de Cristo, numa altura em que até a devoção de Nossa Senhora poderia até já estar mais implantada, mas ela vai se sobrepor a todas as outras devoções de Nossa Senhora, que até já existiam também na Ilha do Pico. Referíamos a questão do santuário, a própria sentido a Diocese ter 5 santuários. 2 deles são de Nossa Senhora e os outros 3 são de Cristo. Também é curioso, não é? E foram estas questões, estas particularidades da Diocese, até a própria catedral não é dedicada à Nossa Senhora, como a maior parte das catedrais portuguesas, é dedicada ao Santíssimo Salvador. Ou seja, essas pequenas particularidades que fazem interrogar o porquê disto, né? E também o próprio Espírito Santo, que também vem pela Ordem de Cristo e pelos franciscanos, e que fica cá também enraizado. Há bocado eu fazia referência a Nossa Senhora muito paroquial, claro, há sempre exceções, claro. O Santo Cristo mais amplo que a paróquia e o Espírito Santo mais pequeno que a paróquia, porque acontece no bairro, na rua. Os impérios são muito ligados não à paróquia, mas uma paróquia pode ter vários impérios. Mas ligados a todos os açorianos e a Exatamente. todos os açorianos que sejam residentes, não residentes nos Açores. Exato, portanto, exato. Ou seja, e o açoriano, quando recebe isso, talvez por causa da sua insularidade, estas devoções, estas expressões religiosas cristalizam e mantêm-se. As cavalhadas são expressão também disso mesmo. No continente desapareceram completamente. As devoções do Espírito Santo, as grandes festas do Espírito Santo no continente desapareceram. Só em Alenquer só. Só em Alenquer. Restauradas assim, agora? Sim, mas exatamente. E com uma dimensão completamente diferente. Sim. Ou seja, de certa forma cristalizou, mas ao mesmo tempo que cristalizou, as pessoas das ilhas têm também este fenómeno interessante, que se por um lado a ilha fecha, não é? É um local fechado e por isso estas expressões acabam por cristalizar e manter-se. Por outro lado, a ilha nunca é totalmente fechada, nunca é totalmente estanque, porque sai-se da ilha e volta-se à ilha e entra-se na ilha também. E quando sai-se... O mar que nos separa, como sabe, é o mesmo que nos une. Que nos une, exatamente. Exatamente, e portanto, quem sai da ilha volta sempre à ilha. Exato, e por isso acaba por levar consigo aquilo que é a sua identidade, não é? E acaba por beber também as outras identidades. Por exemplo, o Bom Jesus do Pico acontece isso. Em São Mateus, aquela comunidade vai beber aquela devoção de um particular que vem do Brasil, que regressa do Brasil com a sua devoção particular ao Bom Jesus de Iguape, mas que aquela comunidade se apropria daquela devoção e torna sua. E deixa de ser do Bom Jesus de Iguape e passa a ser conhecida como o Bom Jesus do Pico, mesmo quando depois ela sai para fora, para o Canadá, para os Estados Unidos, mantém esta identidade à sua referência, por isso é transportada para fora. Ora,
Este dinamismo foi isso que me fez estudar. E depois, claro que num estudo deste a gente vai ter que ir fazendo purificações no sentido que isto é muita coisa e vamos ter que ir apertando a malha para saber o que é que vamos fazer. E por isso ficaram estas duas festas, estas devoções, melhor dizendo, tendo em conta que são as duas do Ecce Homo, ao mesmo tempo são de ilhas diferentes, ao mesmo tempo têm origens diferentes. E acabam por ter também histórias diferentes, mas como é que isso depois também se pode relacionar também para uma pastoral de conjunto numa diocese, concretamente na diocese açoriana? Ou seja, como é que uma piedade popular pode servir para a pastoral de conjunto numa diocese e, neste caso concreto, na diocese açoriana. E foi isso que me fez trabalhar. Claro que isto qualquer trabalho académico, a meu ver, é incompleto. Nunca está acabado. Porque há sempre mais alguma coisa. Um trabalho académico, e este eu senti muito, que foi, começaram-se a abrir demasiadas portas que seriam muito interessantes de explorar. Mas eu tinha que ir fechando, porque senão começava a entrar num labirinto de matérias e de coisas que depois seria muito complicado e deixava de ter apenas 400 páginas e passava a ter muitas, muitas mais. Pronto. É um desafio também para mim e para outros que possam aproveitar também essas portas que se foram abrindo para outros estudos, claro. O Padre Luís é um lisboeta convertido aos Açores, eu já o disse, agora também estudioso da sua idiosincrasia religiosa, uma terra de fé profundamente marcada por esta dimensão da religiosidade popular, portanto tão enraizada, digamos assim, nas pessoas, desde a paróquia ou desde o bairro, como disse, do Império e do Triato do Espírito Santo até à paróquia e para a diocese. Não deveria ser esta uma oportunidade para termos uma igreja mais forte nos Açores, mais blindada, se quiser, às investidas de um certo laicismo que atravessa todo o mundo neste momento? A religiosidade popular é importante, tem muitos perigos. E perigos dentro da própria igreja. Perigos porque muitas vezes ela não é olhada se calhar da forma melhor e é vista assim um bocadinho de cima para baixo e tido como expressões de fé de menor interesse, não é? E por isso acaba por também não ser muito valorizado. Por outro lado, a clericalização da piedade popular põe em risco a própria existência dessas expressões de piedade popular, não é? Porque quando se torna muito institucional, clerical, depois as pessoas começam porque não se sentem já suas. E isso vê-se, por exemplo, na questão, ao longo dos séculos, em relação ao Espírito Santo, ou seja, a Igreja como instituição, claro está, como hierarquia, sempre teve alguma dificuldade até na regulamentação, e por isso acho que é chamada e que deve estar presente sim, e tem o seu lugar, e a comunidade quer o lugar desta parte institucional da Igreja também presente, mas na sua missão, não extrapondo a sua missão. Aliás, o Concílio do Vaticano II ajuda-nos um bocadinho nisso. Na Sacrosanto do Concílio, falando sobre a liturgia, diz que cada um faça tudo e só o que lhe compete. Isto extrapondo para a piedade popular também, não é? Às vezes nós padres queremos avançar um bocadinho mais do que deveríamos e depois às vezes estragamos um bocadinho. E nesse sentido, isto são oportunidades. Por outro lado, a piedade popular também tem o seu percurso de nascer, de crescer, às vezes estagna um bocadinho, baixa um bocadinho, depois recupera, tem também a sua vivência quase autónoma. A precisar de evangelização permanente, como todos nós, não é? No fundo, exatamente. Como toda a Igreja, sim. Um outro perigo que aqui também existe, e isto no sentido da laicização, é a própria laicização da piedade popular, das expressões da piedade popular.
que é quando elas têm muita marca de expressões quase culturais, etnográficas, próprias de uma comunidade, não é? Por exemplo, os romeiros, até a sua forma de estar, de vestir, de cantar, ou seja, são coisas muito identitárias, muito únicas, e que podem ser olhadas, e devem ser também olhadas, sem dúvida nenhuma, na sua dimensão antropológica e etnográfica e tudo mais. Agora, ficarmos só por aí é um perigo, porque perde a sua espiritualidade. E às vezes, na piedade popular, a apropriação, às vezes, com toda a boa vontade, ou seja, não estou aqui a fazer nenhum juízo de valores e a condenar ninguém, mas às vezes os serviços de turismo, seja regionais, mesmo cá no continente, seja as câmaras municipais ou as juntas de freguesia, quase que se apropriarem de determinadas festas, como por exemplo nós cá temos muito as festas do Santo da Terra, que às vezes o santo serve apenas para dar nome. Não é? O resto é tudo menos religioso. Como é que se pode fazer esse equilíbrio de forma a que, por um lado, a religiosidade popular não perca, digamos, a sua genuinidade e, por outro lado, também não tenha, digamos, uma carga clerical claro, tão forte? Não é um equilíbrio fácil. É possível. É um pouco isto de ajudarmos a comunidade a crescer na sua forma de devoção e a evangelizar, no fundo, a própria piedade popular, mas sem lhe tirar aquilo que é característico. Por exemplo, o caso do Santo Cristo de Ponta Delgada tem uma particularidade muito interessante. A Igreja, podíamos dizer que tem quase com que três grandes estruturas, não é? Tem a estrutura laical, dos leigos, tem a estrutura clerical, dos padres, dos bispos, e tem a estrutura da vida religiosa, das comunidades religiosas. E o Santo Cristo tem isto tudo institucional. Tem a vida laical através da Irmandade, tem a vida religiosa através da comunidade religiosa, neste momento agora não, já não mas existe, sim. Sim, temporariamente, sim. esperemos, e temos, a partir da reitoria, a parte, diríamos, mais institucional, mais clerical. Ora, estes três, eu chamo isto de um tripé, e se algum destes pés crescer demasiado em relação aos outros, ou se um faltar, torna tudo mais ingerível. Mais coxo, ou seja, e não torna tão genuíno naquilo que é. E por isso a necessidade deste equilíbrio, e cada um fazer tudo o que lhe compete, mas só o que lhe compete, não é? E ajudarmos mutuamente, ou seja, estarmos em consonância uns com os outros. Por exemplo, o Bom Jesus do Pico não tem estas estruturas assim definidas, não tem vida religiosa, no sentido de não tem lá nenhuma comunidade que apoie diretamente esta devoção, tem a reitoria, o pároco, que é também o reitor, por isso a parte institucional, que ajuda a parte comunitária, que não tem uma irmandade do Bom Jesus, mas tem a comunidade paroquial, que no fundo serve como quase que como essa irmandade. E esta ajuda mútua de saber-se aprender e viver em conjunto. E é isso que pode ajudar a manter esta vivência, que poderá ter apoios, claro, institucionais dos organismos estatais, de juntas, do turismo, do governo, o que for, mas que sejam apenas isso. Sejam apoios para questões mais práticas, às vezes até na publicitação e tudo, mas que não sejam, como acontece, e muitas vezes cá também acontece,
que são de tal forma já marcadamente quase pelo turismo, que tornam-se, por exemplo, algumas exposições, e isso vê-se especialmente na Semana Santa, em alguns sítios, que é interessante turisticamente. Sim. E a gente pergunta, e a parte religiosa, a parte da fé, por assim dizer, onde é que ela está? E por isso é que também estas dimensões têm que ser, mesmo para as estudar, a meu ver, têm que ser vividas por dentro, não apenas termos um olhar, mesmo que seja para a parte mais etnográfica, temos que perceber o que é, qual é a essência, e que nunca conseguimos transparecer depois. Sim, temos que estar sobretudo vigilantes, não é? Temos que estar sobretudo vigilantes, e todos nos seus papéis. Aliás, o Concílio também nos convida a ser uma igreja ministerial e, portanto, cada um no seu ministério poder fazer. Padre Luís, nós estamos a caminhar a passos largos para o fim desta nossa conversa e eu gostava ainda de lhe colocar algumas questões que têm a ver também com esta dimensão de cada um no seu lugar a fazer o seu papel. Vivemos momentos muito desafiadores na Igreja. A piedade popular, certamente, e a forma de que ela se mantenha em constante evangelização é naturalmente um desafio para a Igreja, para quem dinamiza estas tradições religiosas nas comunidades paroquiais, nas instituições mais estruturadas, como santuários. Mas vivemos também um tempo de desafios que são colocados, por exemplo, pelo Sínodo. Os Açores vivem este desafio de da Igreja se ter colocado no centro do estudo, depois de um estudo aturado sobre a realidade económica, a realidade social, quem é que nós somos efetivamente, mas está também a fazer esta análise de si própria. Primeiro fizemos-lo nos Açores, estamos a fazê-lo nos Açores, como disse, há 3 anos, mas também hoje estamos a fazê-lo em toda a Igreja Universal por decisão do Papa Francisco. O senhor é sacerdote também numa comunidade em Lisboa, que há de ter os seus problemas, integrado numa diocese onde já se viveu um sínodo recentemente. Pergunto-lhe o que é que vai resultar disto tudo, sem querer fazer futurologia naturalmente, mas o que é que vai resultar de tudo isto? Vamos continuar a ter documentos e mais documentos de cima para baixo? Vamos continuar no mesmo registro ou vamos efetivamente chegar a uma conclusão de que temos mesmo que nos ouvir? O desejo do Papa Francisco é que não seja um documento de cima para baixo. E por isso é que pediu às comunidades paroquiais de todo o mundo para fazer essa análise. E estamos esta fase do Sínodo dos Bispos, é exatamente esta análise da realidade concreta, o que é que nós queremos? O que é que nós queremos ser como igreja? E às vezes, aqui permitam-me, eu tenho medo depois de poder ser mal interpretado, mas permitam-me, é um bocadinho esta análise desta forma. Dentro da classe, por assim dizer, clerical, vida religiosa, nós sabemos já um pouco o que é a sinodalidade e temos muitas reuniões que no fundo são expressão da sinodalidade, as reuniões de vigararia ou de ouvidoria, os conselhos presbiterais, mesmo nas paróquias, os conselhos paroquiais, ou seja, sabemos minimamente. Agora, eu pergunto-me se as pessoas, ou seja, todos os fiéis, percebem e sabem isto. Não é, e que têm uma voz e que devem ter uma voz ativa. Às vezes o problema também, nosso, porque é mais fácil mandar do que escutar e fazer o que se deve, não é? Claro que a nossa missão como pastores também é orientar. E orientar às vezes o rebanho quer ir para um lado e o pastor sabe que o pasto bom está no outro sítio, né? O lavrador tem que indicar onde é que está o melhor pasto para os animais poderem comer, não é? Aqui também, o pastor, que somos nós, também temos que ajudar a comunidade a fazer o seu caminho. Mas aqui o caminho pode ser feito em conjunto e deve ser feito em conjunto. Em Portugal, graças a Deus, de modo geral, temos
e nos Açores também, creio que em muitos casos, já estas estruturas dos conselhos pastorais paroquiais, que são já esta estrutura de sinodalidade. Importa é que eles sejam, de facto, uma realidade. Não sejam apenas sítios para o senhor prior, o pároco, dizer o que é que vai fazer, mas sejam locais de escuta, de partilha, de parte a parte, e de compromisso de parte a parte. Porque depois também falta isso, não é? Depois não se pode dizer, o senhor prior depois então decida e faça. Não, é um compromisso mútuo. E o Papa Francisco é isto que quer que aconteça, ou seja, que este compromisso nasce das comunidades também. Perguntar à Igreja, reconhece aquilo que tu és, cristão. No meio desta Igreja, que tem muitas expressões, o meu livro fala um pouco até no próprio título, ser arquipélago, e a Igreja Católica é um arquipélago muito grande, com muitas identidades. No arquipélago, cada ilha tem a sua identidade, mas só é arquipélago porque estão juntas, porque fazem ao mesmo tempo uma unidade. O arquipélago dos Açores não é o arquipélago da Madeira, porque tem uma identidade e o outro tem outro, não é só por estarem distantes. E isto na Igreja é um pouco isto que também acontece. Percebermos que somos, de facto, cada um de nós, cada comunidade tem a sua forma de estar, a sua expressão, cada movimento, cada grupo, mas todos estamos num conjunto e vivermos esse conjunto. E por isso o Concílio Vaticano II já quis fazer isso, ou seja, já de certa forma foi um primeiro passo extraordinário para a Igreja definir aquilo que ele quer ser e que deve ser, e que nos abriu estas portas dos sinos dos bispos e que agora o Papa Francisco nos põe a pensar. O sino dos bispos é ou seja, mas claro que é numa estrutura superior, digamos assim, se tenta a Igreja à superior e inferior, mas é numa estrutura superior, e agora o que o Papa Francisco quer é que isso não se fique apenas por uma reflexão de alguns, mas uma reflexão de todos, e por isso é importante que as comunidades, porque se as comunidades também não fazem o seu contributo de cima, então terá de vir alguma coisa e vem, e depois não nos podemos queixar, não é? Sim, aliás, sim, a questão, seja, sim, diga, conclua. Não, acontece um pouco isto, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, em muitas áreas da nossa vida, queremos as coisas, mas não dizemos o que queremos, e depois quando os outros nos dão, mas não era isto que eu queria, então, mas também não disseste que era isto que tu querias, né? O que é que querias, o que é que não querias. Por isso, somos chamados a participar e por isso é da nossa responsabilidade isso mesmo. Aliás, podemos dizer que não é a primeira vez que tal acontece. Já quando foi o sínodo, por causa dos jovens, o Papa quis ouvir os jovens. E houve este processo também, junto dos jovens, para eles falarem, dizerem o que querem da Igreja, o que é a Igreja, como é que eles a vivem, e como a Igreja depois também o chama também a viver. Tal como também, de outra forma, mas também quando foi o sínodo da família, que também quis ouvir as várias famílias e os vários modelos de família que assim hoje já vivemos. Isto faz-me lembrar só, e vamos mesmo ter que terminar, mas ainda assim não queria deixar de parte uma expressão que utilizou, que é a questão do compromisso. E de facto hoje vivemos em igreja de forma se calhar pouco comprometida, atrever-me eu a dizer. E isto tem a ver também com um pouco a sociedade que nós vivemos, em que estamos muito preocupados com sentimos muita falta de coisas, mas sentimos pouca falta de Deus, e cada um vive a religião à sua maneira, na sua intimidade, quase como que uma experiência individual, intimista, muito do seu umbigo. Isto não pode ser uma penalização e não pode ser um embaraço, digamos assim, para esta caminhada que estamos a fazer e comprometê-la de forma radical ao ponto de não conseguirmos fazer este tal caminho conjunto. Eu preferia dizer que é um desafio.
de facto, não deixa de ser um problema, mas é um problema que nos obriga a um desafio maior. Voltemos um bocadinho à piedade popular. A piedade popular tem esse perigo, ou seja, que é a minha vivência particular de uma devoção, de alguma coisa. Mas se há um polo, neste caso, por exemplo, o Santo Cristo ou o Bom Jesus, que me une àquela devoção, que é minha, ou seja, não é, mesmo que seja vivida com outras pessoas, é uma relação mais direta, mas há um polo comum. E isto pode nos ajudar a viver esta comunidade. Claro que isto implica um compromisso. Mesmo nas nossas devoções, quando eu assumo um compromisso numa devoção, muitas vezes eu assumo um compromisso, nem que seja uma promessa, e depois fico preocupado se não cumpro. E faço, se for preciso, mudo fundos e mundos para cumprir essa promessa. Ora, esse esforço que fazemos, e bem, poderemos canalizar, devemos ajudar as pessoas também a canalizar para este sentido da comunidade. Porque é também algo que falha. Nós vivemos numa sociedade que não tem grande sentido de compromisso, tem o sentido do imediato, ou seja, eu quero as coisas para já, e a nossa vida não é só o já. E também tem este do individualismo, é aquilo que eu quero, como eu quero. E não pode ser só isso, tem de ser também como é possível, às vezes, não é aquilo que eu quero, e tem de ser com os outros, não é? Porque eu não vivo sozinho. Porque se eu viver sozinho, depois vivo aflito. E nós fizemos essa experiência agora com os confinamentos, do isolamento. Tivemos desta vez a graça de podermos ter os meios tecnológicos de não nos isolarmos tanto. E por isso precisámos mesmo disso. Porque era a única ferramenta que tínhamos para nos aproximarmos dos outros. E isso é importante, e isso deve nos ajudar a perceber que, de facto, nós não podemos viver sem os outros. Mesmo, e pondo aí o exemplo das Clarissas, elas vivem no silêncio, por exemplo, as Clarissas de Rabo de Peixe, não é? Das calhetas de Rabo de Peixe, vivem no silêncio, mas vivem em comunidade. Mesmo que não falem umas com as outras, vivem em comunidade, que é um suporte umas das outras. Quem faz desporto, por exemplo, e corre, se correr sozinho, muitas vezes dá mais jeito porque vamos ao nosso ritmo, ninguém chateia, mas muitas vezes precisamos do outro para nos estimular, para caminhar connosco, para conseguirmos ir mais além. Até às vezes, se o outro tiver um ritmo um bocadinho maior, para conseguir avançar um pouco mais. E também na nossa vida de comunidade, ou seja, de vida cristã, isto deve acontecer. E por isso, às vezes parece chover um bocadinho no molhado, o batalhar neste sentido, este desafio, que é um problema, mas que é um desafio, para ajudarmos as pessoas neste compromisso, neste sentido de comunidade, passarmos do individualismo para o conjunto, que não é arrebanhado, mas é viver em comunidade. E percebemos isso mesmo. E quando percebemos isso, é muito mais rico. Muito obrigada, Padre Luís Leal. Fica muito este gosto. pensamento, esta palavra que nos fará certamente fazer caminho, passe a redundância de crescermos na relação e de sermos mais igreja em comunidade. No fundo é isso também que nos desafiam as grandes festas e as grandes devoções que nós temos nos Açores, particularmente nas grandes devoções ao Ecce Homo, num arquipélago de evangelização, da autoria do padre da Diocese de Lisboa, Luís Leal, também diretor do Serviço Nacional de Acólitos. Vai ser apresentado no dia 7 de dezembro, pelas 18h30, no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Até para a semana.